Ericobepe, Xeremimboegue. Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro, da área de Línguas Indígenas da Universidade de São Paulo. E neste vídeo eu quero falar a vocês do início da Vila de São Paulo, aquela que seria hoje a maior metrópole do Brasil, e ao mesmo tempo quero falar de fatos importantes que acompanharam a fundação da vila, entre os quais a redação de uma gramática da língua tupi, a primeira que foi feita então no Brasil. Corria então o ano de 1555. Os franceses tinham invadido a Guanabara, comandados por Nicolau de Villegagnon. Era um grupo de mais de 600 homens que se estabeleceram então na Baía da Guanabara e estavam ameaçando a presença portuguesa nesta parte do Brasil. Isso então foi um fato de graves consequências. Anchieta, naquele ano de 55, já tinha aprendido a língua tupi com os irmãos jesuítas que estavam em São Paulo e também com os índios, junto aos quais ele fazia um trabalho catequético, e já tinha esboçado a gramática da língua já naquele ano de 55. Então os primeiros tempos foram muito difíceis. Os jesuítas então viviam naquele barracão que servia de escola, servia de refeitório, servia de dormitório. Ali era então o lugar em que eles passavam então os seus dias. Anchieta então enfrentou sozinho aqueles primeiros tempos. O padre Manuel da Nóbrega, ele não ficava o tempo todo na vila, na recém-fundada Vila de São Paulo. Ele se deslocava pela costa, ele era o provincial da Companhia de Jesus. E então Anchieta teve muitos desafios a enfrentar, entre os quais os índios que queriam destruir os portugueses e a colonização portuguesa no sul do Brasil. O sul do Brasil naquele momento era São Paulo, né? São Vicente, Cananéia. Pois é, como eu já mencionei num primeiro vídeo, Anchieta enfrentou um ataque dos índios tamoios. Os índios tamoios atacaram a vila. E ele conseguiu, por meio de reforços que obteve, conseguiu resistir a esse ataque. Mas os franceses estavam resolvidos mesmo a ficar e instigavam os índios contra os portugueses. Os índios tamoios se organizaram numa confederação, a famosa Confederação dos Tamoios, que tinha por objetivo acabar com a presença portuguesa aqui nesta porção do Brasil. Pois é, Anchieta então, para evitar uma guerra, juntamente com o padre Manuel da Nóbrega, ele vai para a praia de Iperoig, que atualmente é conhecida como Ubatuba, não mais como Iperoig. Está justamente essa praia no atual município de Ubatuba, e lá ele e o padre Nóbrega se oferecem como reféns para os tamoios, dizendo: vocês mandam emissários para São Vicente e nós ficamos aqui garantindo a vida deles.
se os seus emissários, índios, né, não voltarem, vocês nos matam. Os tamoios aceitaram a proposta e os dois lá ficaram durante um bom tempo. Anchieta ficou mais tempo que Nóbrega. Nóbrega saiu antes daquele cativeiro. E Anchieta ficou ali, refém dos tamoios, durante 7 meses. Naqueles 7 meses foi que ele escreveu, sem papel, sem tinta, mas somente memorizando. Ele escreveu mentalmente o famoso poema da Virgem. Esse poema, então, foi escrito, e dizem que Anchieta teria usado areia para escrever o poema. Na verdade, ele teria usado areia para poder fazer a métrica latina, né, dos seus poemas. E ele, então, compôs o poema, mais de 5.000 versos, memorizou todos eles, e depois que ele saiu de Iperuígue é que ele escreveu em papel. Pois bem, isso então aconteceu no ano de 1562. Mas os franceses estavam dispostos a ficar e os índios não estavam dispostos, nem todos os índios estavam dispostos à paz. O que aconteceu então é que o governador Mendes Sá expulsou os franceses da Guanabara, mas os franceses não foram embora não, ficaram ali por perto. E aí apareceu anonimamente em Coimbra uma obra chamada De Gestis Mendi de Sá. A tradução do latim é dos grandes feitos de Mendes Sá. E hoje nós sabemos que essa obra foi da autoria de Anchieta. Vejam, ele tinha 29 anos de idade somente, quando essa obra foi publicada. No ano de 66, 1566, o sobrinho do governador Mendes Sá, Estácio de Sá, veio para o Brasil com reforços, disposto a enfrentar mesmo os tamoios numa guerra, os tamoios e os franceses. E depois de meses e meses de guerra, os franceses foram definitivamente expulsos do Brasil, da Guanabara, e foi fundada a Vila do Rio de Janeiro. A Vila do Rio de Janeiro, então, foi fundada com o nome de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dia 20 de janeiro é o dia da fundação dessa cidade. Anchieta esteve então presente na fundação também do Rio de Janeiro. Já tinha estado presente na fundação de São Paulo e agora também na fundação do Rio de Janeiro. Ele então esteve no leito de morte de Estácio de Sá, que morreu com uma flechada no rosto. Aí então a vida dele já não está mais ligada à vila de São Paulo. Ele já está agora percorrendo outras partes do Brasil. Ele vai se tornar, alguns anos depois, o provincial da Companhia de Jesus, ou seja, ele tinha o mais alto cargo da Companhia de Jesus no Brasil, e então ele teve de percorrer a costa brasileira, percorreu a costa da Paraíba, a costa de Pernambuco, a costa da Bahia, percorreu também o litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, esses lugares, esses atuais estados brasileiros, são aqueles que têm a sua história ligada à vida do padre José de Anchieta.
E durante esses anos, que vão de 1570, mais ou menos, até 1590, esses 20 anos, a vida dele esteve, então, ligada a várias partes do Brasil. Foi nesses anos que compôs teatro em língua tupi. Os dois mais famosos autos teatrais de Anchieta são Na Aldeia de Guaraparim e o Alto de São Lourenço. Foi nesses 20 anos que ele compôs a sua poesia em língua tupi, muitos e muitos poemas, todos de fundo religioso, com objetivo catequético. Foi nesses 20 anos que ele então se tornou mestre da língua. Ele realmente foi aquele que mais escreveu em tupi antigo. Sem ele, nosso conhecimento da língua seria muito inferior ao que é. Ele possibilitou então aumentar o nosso conhecimento de uma língua indígena. Não somente escrevendo a gramática, que eu já vou mencionar, mas escrevendo também literatura na língua dos índios. Pois bem, já nos anos 90, 1590, a saúde dele estava muito abalada. Ele já estava perto dos 60 anos e a sua doença nunca tinha sido curada. Uma tuberculose óssea. Não tinha cura naquele momento, naquela época. E ele então foi para o Espírito Santo passar os seus últimos anos de vida, para a localidade de Reritiba, em tupi, Reritiba, ajuntamento de ostras. Ele então, lá, ele publicou, no ano de 1595, ele estava no Espírito Santo, quando ele publicou a sua gramática, a arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Foi a única obra que ele publicou em vida. Nenhuma outra foi publicada durante sua vida, são todas publicações póstumas. Naquele ano então de 1595, saiu em Coimbra a primeira gramática do tupi antigo. Ela tem uma grande importância para o nosso conhecimento dessa língua. E apesar do que foi dito pelo linguista Matoso Câmara, no ano de 1965, num artigo dele, ele disse que a gramática de Anchieta era latinizante, uma gramática que não era inovadora. Ao contrário disso, nós sabemos que a gramática dele deu uma grande contribuição para o conhecimento do tupi antigo. E foi uma gramática muito original para a sua época. Essa gramática não trata, por exemplo, da língua como as outras gramáticas de línguas indígenas ou de línguas asiáticas ou africanas tratavam as línguas. Todas submetiam as línguas que estudavam ao modelo latino. Colocavam casos nas línguas, na língua japonesa, na língua tamil da Índia, no Quichua. Quer dizer, essas línguas não têm casos. Nominativo, genitivo, vocativo, ablativo, não tem casos. Anchieta reconheceu isso na língua tupi, que o tupi não tinha casos. Ele vai ter então uma abordagem muito original para a língua. Tão original que a gramática dele, com o tempo, foi sendo considerada antididática. Os jesuítas então resolveram publicar uma outra gramática,
que veio ao prelo no ano de 1621 e de autoria do padre português Luís Figueira. Muito bem, então ficamos por aqui e até a nossa próxima aula. Muito obrigado.